amigos queridos, neste dia em que nos unimos para conversarmos em torno de um tema tão especial como o que vamos desenvolver nesta noite. Queremos agradecer imensamente o convite que nos foi feito pelos amigos queridos do Joana de Ângeles. Amigos a quem aprendemos dentro da doutrina a amar como irmãos. Então, a todos vocês do nosso centro querido Joana de Ângeles e a todos que estão nos ouvindo, a todos os corações amigos que neste momento convertem a sua atenção para estudarmos um tema que está sendo tão necessário, tão atual e tão de uma importância tão especial como esse tema que a gente vai desenvolver hoje e que vem sendo abraçado pelas associações médico-espíritas de todo o Brasil. A valorização da vida. A vida que é esse bem maior que aprendemos dentro da doutrina, o seu valor tão especial e que revela as bases de um cristianismo trazido por Jesus e que diz que todos nós precisamos voltar diariamente o nosso olhar para a criação divina, para Deus, nosso Pai, e agradecermos o valor da vida, estarmos encarnados, estarmos respirando ar puro, gratuito, que é dado por Deus como uma dádiva, como um presente. E vamos aprender a valorizar, meus irmãos, esse presente, buscando deitar o nosso olhar sobre a criação e sentir que nosso coração se engrandece ao entendermos que somos filhos diletos, somos partículas divinas de um Criador tão amoroso, que nos outorga a vida, que nos dá a chance do retorno através das inúmeras reencarnações. E analisando a essa existência pelo olhar reencarnacionista, nós podemos entender o quanto Deus é misericordioso, bondoso infinitamente, em sua misericórdia, em nos deixar em tantas encarnações, podemos resgatar antigos débitos, podemos entender o porquê da vida, o porquê da dor, do sofrimento, embasados na lei de causa e de efeito. Somos herdeiros, meus irmãos, como nos diz André Luiz, do nosso passado e construtores do nosso presente e do nosso futuro. Então, é com muita satisfação por sermos parte integrante da Associação Médico Espírita de Alagoas e do Brasil, podemos tocar nesse assunto à luz da doutrina e à luz da ciência. Da ciência que vai unir a ciência contemporânea com a espiritualidade que abrange, que vai além, que rompe barreiras e paradigmas para dizer que o homem é esse conjunto que une corpo físico, corpo energético e o espírito que comanda a tudo. Então, baseados nisso, estamos desenvolvendo hoje o tema tão especial: suicídio ou ideação suicida e eutanásia. Como combatê-las? Como entender a essas duas dificuldades e entraves na vida a nossa felicidade, a nossa realização? Como combatê-las em nossa alma e não deixarmos que este germe do processo da ansiedade, do processo depressivo, possa tomar lugar em nossa alma? Entendermos como as criaturas chegam a esse limite extremo de querer poupar o sofrimento através do insurgir de mais sofrimento na sua vida futura. Porque sabedores que somos de que a vida não se extingue com a morte do corpo físico,
que continuamos vivendo no outro lado da vida? É entendermos que somos eternos, que temos essa vida futura preparada por Deus quando nos criou. Então, quando alguém se volta a ideações do lado do suicídio, da depressão, ou mesmo no viés de romper uma vida, como no caso da eutanásia, que é muitas vezes solução fácil para aqueles que estão com o fio da vida nas mãos. Aqueles que, ou por querer poupar seu sofrimento, autorizam o desligar de aparelhos ou a injeção letal que corta o fio da vida, ou através esse fio da vida ser cortado por profissionais de saúde, que vamos estudar por mais variadas causas. Eles colocam, a vida como se fosse eles os detentores de sanar o sofrimento, poupando o aparente sofrimento àquela criatura que, ao ver-se novamente no plano espiritual, entende que aquele momento crucial de sofrimento era importante e necessário para que a sua consciência pudesse ter a oportunidade do arrependimento, do refazimento, a oportunidade de dizer a alguém que o ama, de sentir os cuidados daquelas criaturas que estão ao seu lado, não apenas no corpo físico, na vida física, mas no plano espiritual também. Então, a gente fica se perguntando, tecendo em primeiro lugar as nossas considerações em relação ao suicídio, às ideações suicidas. Quais são as causas do suicídio? Tem o homem o direito de tirar a sua própria vida? Quais as consequências deste ato fatal na vida humana? Como o suicídio pode ser visto sob a ótica espírita? Então, esses temas nós vamos tecer nesta breve conversa, entendendo o conceito, em primeiro lugar, do suicídio. É uma palavra originada do latim, derivada da junção de expressões sui, que é si mesmo, e caederes, que é ação de matar. Num sentido geral, significa o ato voluntário por meio do qual o indivíduo possui a intenção e provoca a própria morte. Existe também um outro conceito que é o parasuicídio, que significa condutas cuja intenção não é acabar com a própria vida, mas sim modificar o ambiente no qual o indivíduo está inserido. Então, esses comportamentos, eles são muito característicos. O comportamento da ideação suicida na adolescência, onde o indivíduo está passando por momentos de identificação, de encontro com a sua identidade interior, ou de pessoas que estão ainda na emocionalidade, imaturos, e não aceitam os conflitos, não aceitam que, por exemplo, estejam diagnosticadas com doenças graves ou, em numerosas ocasiões, com transtornos de personalidade, denominadas muitas vezes de psicoses, de doenças que as pessoas não entendem o seu sofrimento e que causam sofrimento também ao redor de si, no seu grupo familiar, e que em algumas situações as pessoas que os outros dizem que vão acabar com a própria vida, verbalizam isso, muitas vezes essas pessoas são taxadas pelos outros, como uma chantagem emocional, como uma pessoa que esteja querendo chamar a atenção, como um transtorno de humor que não está sendo bem compreendido e que pode, se não for bem acolhido, realmente levar a pessoa ao suicídio e à morte do corpo físico, muitas vezes por falta de esclarecimento, de uma dosagem precisa, de um olhar carinhoso para aquela pessoa que está sofrendo e que alimenta essa ideia por alguma razão. E é isso que a gente vai ver, Aqui a gente vê que muitas vezes os tipos de suicídios estão voltados por serem um suicídio direto
e os indiretos, né? Nos diretos há realmente uma intenção, uma intencionalidade, há uma pré-meditação, que esse caso ocorra, aquela ideia é alimentada no psiquismo, muitas vezes com uma ideia fixa ou com um monoideísmo, que leva à concretização desse ato. As outras vezes a gente vê o chamado suicídio indireto. Como acontece o suicídio indireto? Ele não há aquela intenção premeditada. Ele não é premeditado, mas ele é provocado por abusos de todas as ordens, não apenas de ordem física, mas de ordem moral. É aquela criatura que se entrega às drogas, que se entrega aos vícios, que se entrega às viciações de ordem moral também e que acaba por desgastar o organismo físico, por desgastar a alma que adoece e que, consequentemente, acaba alimentando a ideia suicida. Muitas vezes, meus irmãos, a gente tece aqui, não poderíamos deixar de colocar que muitas dessas criaturas, por baixar a sua frequência, baixar o seu tônus espiritual e a sua atmosfera, torna-se propícia a que possa, pela sintonia, atrair vibrações também negativas, de entidades espirituais que vibram no mesmo diapasão e potencializam aquela ideação, aquela ideia fixa e que acaba por levar realmente a criatura ao suicídio, né? Ao suicídio extremo. E muitas vezes a gente entende que a classificação desse comportamento suicida, ele se caracteriza em 3 categorias. A primeira, a ideação suicida propriamente dita, a segunda como uma tentativa realmente do suicídio e a terceira como suicídio consumado, não é? Então, assim, é por assim dizer que existe essa chamada ideação suicida, que são os pensamentos, as ideias, o planejamento, o desejo de se matar, e no outro, o suicídio consumado, com a tentativa de suicídio entre eles, né? Então, a gente entende que essa ideação, que a gente chama de ideação suicida, ela acontece como relatos e que a gente precisa estar atento, porque podem ser relatos de pessoas que estão muito próximas a nós, familiares, que vai desde adolescentes, como a estatística mostra, desde adolescentes a idosos, a adultos que estão passando por momentos de dificuldade e que mostram esse tipo de atuação, de situação conflitiva, que podem ser verbalizadas como desejo de desaparecer, desejo de dormir para sempre, de ir embora e nunca mais voltar, ou mesmo objetivamente o relato do desejo de morrer. Mesmo quando falado num tom de brincadeira, essas considerações devem ter por nós uma valorização, porque são indícios significativos e precisam ser levados a sério, meus irmãos, porque são condições de sofrimento extremo, né? Sofrimento que leva a criatura a manter essa ideia. Alguns comportamentos também podem ser indicativos de suicídio e a gente vai relatar porque eles podem ser importantes para que nós possamos auxiliar como espíritas, como profissionais de saúde, como seres humanos, como amigos, como familiares. Pessoas que estão voltadas e que se envolvem muito com as drogas, com o álcool, com o fumo, com as drogas lícitas e ilícitas, né? Que geram muitas vezes ou que são potencializadas por comportamentos de ansiedade ou de tendências genéticas, não é? Pessoas que estão passando pela ansiedade que leva a processos de insônia, de dificuldade de conciliar o sono acompanhado de ansiedades profundas, de transtornos alimentares, o descaso com a higiene pessoal, né, dos cuidados pessoais. São pessoas que antes gostavam de se arrumar e agora estão mais, não se preocupam mais com o seu visual, não se preocupam mais em estar bem, em estar com a sua vaidade, né? Com estar com
o seu visual mesmo, né, para as pessoas, agradável, né? Então, o mau humor, a irritabilidade, a tristeza, né? O humor depressivo, aquela dificuldade de você sentir prazer na vida, os transtornos de ansiedade, os chamados ataques de pânico, né? Os transtornos obsessivos, né? Compulsivos, os transtornos de ansiedade generalizada que levam as pessoas tão fortemente a situações em que a ansiedade leva à somatização de sintomas, a taquicardia, a sudorese profunda, a sensação iminente de morte, a dificuldade de respirar, a limitação no processo respiratório, e que em épocas de pandemia como a que estamos vivendo agora, meus irmãos, neste ano de 2020, como vemos criaturas que nos buscam nos consultórios, nos buscam nos centros espíritas, para um atendimento fraterno, porque estão passando por essas situações conflitivas e extremas, e precisamos estar atentos para acolher, né? Pessoas que estão correndo riscos desnecessários, né? Se dirigindo, por exemplo, de uma maneira perigosa, andando em locais perigosos, né? Pessoas que estão tendo de forma sofrida alucinações, delírios, a desconfiança excessiva, o ciúme excessivo, a deteriorização cognitiva, que leva muitas vezes ao diagnóstico dos processos de esquizofrenia, né? Ouvir música ou assistir filmes ou ler livros que falem sobre morte. Então precisamos estar atentos a isso em relação aos nossos adolescentes, às nossas crianças, né? Esses livros e esses programas e aplicativos que possam levar as crianças a desenvolver ainda mais essa morbidez, né? Essa dificuldade de sair dessa escuridão interior e procurar a alegria, procurar a esperança, alimentar pensamentos construtivos. Então precisamos essa atenção. E a gente só pode estar atento quando a gente realmente está voltado para identificar sintomas que antes essas pessoas não tinham e que passam a apresentar de uma forma muitas vezes insidiosa ou de uma forma mais lenta, mas apresentam distúrbio na modificação do seu comportamento, né? Às vezes as pessoas estão, por exemplo, com dificuldade de se socializar ou eram sociáveis e acabam mais exclusas, mais retidas ao seu quarto, não quer sair, não quer atender um convite, um telefonema, não quer atender a família, os amigos. Então, estejamos atentos, porque os índices de suicídio no mundo estão cada vez mais crescendo. No Brasil, a gente pode ter esses índices que estão até maiores na atualidade, que nos mostram que cerca de 9.000 pessoas se suicidam por ano no Brasil, com tendência cada vez mais a aumentar. No mundo, a cada minuto uma pessoa comete suicídio. É a quarta causa principal de morte entre pessoas com idade de 15 a 44 anos. 10 a 20 milhões de tentativas de suicídio frustradas a cada ano. Tentativas de suicídio que podem não chegar a culminar com o suicídio, mas a deixar a criatura limitada, com situações que ainda ela precise de cuidados médicos, com sequelas pós a tentativa de suicídio. Então são dados epidemiológicos que nos mostram que o suicídio é hoje a doença do século, né? Pareada com a depressão, pareada com os processos de ansiedade, que tem muitas vezes doenças e causalidades voltadas para a genética, as tendências familiares, mas também para o patamar de etiologias espirituais, que precisam ser vistas com bastante cautela. Transtorno é o transtorno talvez mais diagnosticado e tratado na última década, como a gente falou anteriormente. Tratado e diagnosticado em crianças, adolescentes, jovens e idosos. 20 a 30%, meus irmãos, da população mundial sofre com processos depressivos. E se nós não estivermos atentos a essa sintomatologia depressiva,
Estaremos nas próximas 2 décadas com cerca de 50 a 60% da humanidade adoecida da alma, adoecida com os transtornos da ansiedade e dos processos depressivos, que podem levar ao suicídio. 80 milhões de pessoas poderão cometer o suicídio. Terceira maior causa de incapacidade, poderão cometer o suicídio a partir do processo depressivo. A terceira maior causa de incapacidade para o trabalho, antecedidas pelos processos que limitam, as doenças são doenças cardiovasculares, ao câncer, as doenças que limitam, por exemplo, os movimentos, as doenças osteoarticulares, que levam muitas vezes as pessoas a não irem, aos seus trabalhos, a pegarem atestados, a entrarem de benefício por causa dos processos limitantes dessa doença. Então, esses casos podem, no caso como a gente colocou, a depressão ser a terceira maior causa de incapacidade para o trabalho. Em quarto lugar, entre as doenças fatais, que maior causa de doenças fatais, e a gente está aqui colocando, que em 2030 ela pode ocupar o segundo lugar nas doenças que mais matam no mundo, Então, tivemos esse preâmbulo em relação a essa doença, ao suicídio, doença que precisa ter tanto carinho por nossa parte, e vamos entrar agora e falar um pouco sobre a eutanásia. Algumas pessoas ainda não têm uma familiaridade com o tema da eutanásia, mas ela quer, no conceito literário, dizer, por muitos, dizer que é a morte sem sofrimento. É a prática pela qual a medicina procura abreviar a medicina sem a espiritualidade, Procura abreviar sem dor ou sofrimento a vida de um doente reconhecidamente incurável. Aqueles doentes que estão passando por doenças terminais ou doenças aflitivas onde estão dependentes dos aparelhos e que muitas vezes os familiares autorizam, achando que podem estar beneficiando, familiares esses que não têm a noção da vida futura. Médicos também que não têm a ciência do valor da vida, de que nós não somos apenas esse corpo físico formado por 80 trilhões de células, mais de 100 bilhões de neurônios ocupando e formando a nossa massa encefálica. Somos muito mais. Somos um espírito que comanda o corpo, que tem consciência e que está ali direcionando todo o organismo físico e também o organismo perispiritual. Então, quando a gente entende a eutanásia, a gente observa que ela é uma agressão à vida. A eutanásia, ela vem de origem, a palavra, de origem grega, o eu e thanatos, que significa literalmente uma boa morte. Meus irmãos, vamos entender o que é uma boa morte. Se livrar da dor momentânea, a que nós escolhemos antes de encarnarmos, a que nos foi colocada e nos foi por nós próprios escolhidas. Esse momento de dor e de sofrimento foram sementes plantadas no passado e que culminaram nesse estado de doença e de situação terminal, conflitiva, e que precisamos olhar com esse olhar da espiritualidade, de entendermos que o momento da dor é extremo e que precisamos dar a maior dignidade máxima a essas pessoas que estão na finitude da vida. Entendemos que existe dentro da medicina o conforto das drogas que amenizem o sofrimento, mas também exigem, dentro da espiritualidade, existem métodos que podem fazer com que eu entenda que eu acolho aquela alma que está doente, que eu posso dar o meu extremo amor, carinho, proteção, acolhimento, entendendo que o fio da vida não pode ser cortado senão por Deus.
E nós estamos considerando, fazendo essas considerações, entendendo e procurando ressaltar o valor da vida, né? A eutanásia é uma das mais importantes questões em debate hoje em dia, meus irmãos. O fruto deste debate poderá afetar profundamente as relações familiares, as relações médico-paciente e os mais elementares princípios éticos, bioéticos e religiosos. Então é um tema abrangente que envolve desde a questão ética, a questão jurídica, a questão da própria medicina e a questão religiosa, né? A vida, nos diz um autor do livro A Reencarnação como Lei Biológica, o Dr. Décio Iandoli, que faz parte da nossa AME, ele nos diz que a vida é o fator inteligente que organiza o corpo físico e não se destrói com o fim dele. Olha que frase significativa. O corpo físico não se destrói com o fim da vida orgânica, mas ele continua na nossa consciência que ultrapassa a barreira da morte, que está na nossa vida futura, comandando a nossa existência espiritual e eterna. Então, a eutanásia, na visão científica, meus irmãos, ela existe e são 2 tipos de eutanásia que a visão científica nos mostra, né? E que em alguns países, a gente vai tocar nesse assunto daqui a pouco, esses países já aceitam e as pessoas já fazem seus testamentos baseados na situação extrema de uma eutanásia, onde há uma autorização para que ela seja realizada. E quais são os tipos de eutanásia? Nós temos 2 tipos, a ativa e a passiva. E como acontece a primeira eutanásia, que é a ativa? Porque podemos entender como sendo aquela que utiliza a aplicação venosa de substâncias letais que consequentemente originam e culminam com a morte imediata. São injeções letais, né, injetadas na circulação sanguínea e que rapidamente chegam no bulbo, na parte respiratória, acabando, né, exterminando com a respiração, né, com o estímulo da respiração e com os batimentos cardíacos que acontece a morte imediata. Nós temos também a passiva, que seria aquela onde há, por parte dos médicos, dos profissionais de saúde, a retirada dos equipamentos de um paciente cuja vida é mantida por aparelhos e que, quando mesmo, já apresenta, como para a ciência diz, a chamada morte cerebral, né? E que para alguns cientistas médicos e profissionais de saúde que não creem na vida futura e na existência do espírito, eles acham que com a morte cerebral, com a linha isoelétrica, a pessoa já está desligado, já está morto e por aí pode-se desligar os aparelhos. Mas esta não é a realidade que a doutrina espírita nos diz, e mesmo algumas doutrinas da área cristã, que dizem que a vida continua e que não aceitam o desligar dos aparelhos ou uma injeção letal, como é o caso da eutanásia, né? Outros tipos de eutanásia existem, a chamada eugênica, né, ou selecionadora. As 2 principais foram a que a gente viu anteriormente, né? A ativa e a passiva. Mas existem outros tipos, como a eugênica ou selecionadora, que é aquela que preserva a pureza racial, né? E que a gente viu muito ao longo da história, as pessoas que foram exterminadas por serem, por exemplo, judeus, né? E que é algo que hoje a gente observa como sendo algo insano, algo que a gente observa como sendo uma agressão humana das mais bárbaras, não é? A eliminadora ou a econômica é aquele tipo de eutanásia que acontecia e aconteceu aqui no Brasil também, eliminando pessoas que não tivessem valor social. A gente sabe que o Rio de Janeiro foi uma capital onde isso aconteceu. Um determinado presidente autorizava, né, a morte
para eliminar pessoas que não tivessem valor social, né? E isso é muito gritante, porque as consequências espirituais são danosas para as pessoas que praticam e para aquelas que morrem de uma maneira tão abrupta, interrompendo seus liames com um quanto de energia vital que ainda poderia ser contínuo e que teria o seu limite, aonde a doutrina espírita nos diz ser a Deus, o nosso Pai, e a própria ciência da vida que nos diz o quando e quanto ela pode ser eliminada ou pode ser esgotado esse quanto de energia. A ortotanásia é um outro tipo de eutanásia semelhante à passiva e considerada um homicídio doloso e com pena atenuada, né? Então, é como nós falamos anteriormente, esses defensores de eutanásia usam algumas justificativas, como sendo esta da chamada morte cerebral, da chamada vida vegetativa, que não tem mais valor, né? E que a morte cerebral é aquela que se caracteriza por uma assistência respiratória, né? Uma respiração assistida, uma arreflexia, ausência de reflexos, a perda da consciência e a inatividade cerebral, que é a chamada linha isoelétrica, né? E aí eles dizem, justificando, né, esse tipo de eutanásia, que a pessoa tem o direito de morrer sem dor, né? Que de libertar as famílias dos momentos de angústia e sofrimento, a diminuição dos custos para o hospital através da liberação de leitos e de aparelhos, a visão materialista, que diz que o homem é fruto ou produto de uma fatalidade natural, ou seja, a crença na imortalidade da alma não existe para essas criaturas. E daí a facilidade de justificar, né, um ato extremo como esse da eutanásia, que para nós é um homicídio assistido, né? Então, um jurista brasileiro, humano, por excelência, Nelson Hungria, ele dizia a seguinte frase: as doutrinas que do ponto de vista jurídico defendem a licitude da eutanásia e, consequentemente, a existência de um direito de matar, elas eminentemente são de natureza materialista. Ou seja, não existe a crença no espírito que vivifica e que vai além da morte. O aspecto jurídico, a gente observa que no Código Penal, artigo 121, é 4 a 13 anos de reclusão. E existe um anteprojeto, né, para diminuir a pena para 2 ou 3 anos, infelizmente, né? Nelson Hungria ainda nos diz a seguinte frase, memorável, né, para nós espíritas que comungamos como ele, da ideia de que somos humanos, somos eternos, somos espíritos e precisamos cuidar da vida. Ele nos diz, a eutanásia sempre foi considerada atitude ilícita no direito brasileiro. Por isso, o consentimento à prática da eutanásia é a motivação piedosa de quem a pratica, não retiram a ilicitude do ato, tampouco exoneram de culpa quem a praticou. Duas consequências, meus irmãos, que é a questão da eutanásia praticada por um determinado grupo e aceita por uma determinada associação jurídica como legal, e temos o outro lado, as consequências para quem autoriza a prática, a quem de livre vontade autoriza, não apenas os familiares, mas o próprio doente que autorize em testamento a prática da eutanásia. As consequências existem, não é? Então, a eutanásia foi praticada em vários lugares, em várias épocas. Na Índia, né, no rio Ganges, para eles ainda hoje, você morrer ou suicidar-se no rio Ganges é algo nobre, né, para eles. E é algo como se na religiosidade de alguns deles, porque existem várias castas, não é? Na Índia, fosse algo louvável, né? Mas a gente sabe que não. E muitas vezes a eutanásia era praticada por pacientes doentes e colocados, né, quando estavam já doentes incuráveis, o afogamento no rio Ganges era autorizado. Na Grécia também. Na Grécia Antiga, existiam julgamentos para que a pessoa tivesse o direito à morte,
né? Alguns filósofos costumavam dizer: a dor é o único mal e o prazer o único bem da vida, para justificar a eutanásia, né? Em Roma, os condenados à crucificação recebiam uma bebida, o vinho chamado vinho da morte, que induzia ao sono profundo e morriam insensivelmente. Muitas vezes era utilizada a raiz de mandrágora, destilada com vinagre, não é? Os alemães e germânicos também costumavam, né, infelizmente, a realizar a eutanásia na época antiga. Então, meus irmãos, vemos que a eutanásia, ao longo da história, também está caracterizada. Temos o relato no Antigo Testamento do rei Saul de Israel, que gravemente ferido em combate para furtar seu sofrimento e a possibilidade de cair nas mãos dos filisteus, ele pediu insistentemente ao seu escudeiro que lhe tirasse a vida. Movido por piedade, o guerreiro praticou a eutanásia. Davi, o rei Davi, quando informado da morte de Saul, sentenciou de morte o escudeiro que tirara a vida do ungido de Deus. Então vejamos que a eutanásia já existia e que também era refutada pelos que realmente traziam a essência da vida em seu coração. E existem também colocações e que a gente procura estar atento, né? E como é que vai a nossa ideia de vida e de morte. Né? E temos um pensamento de um poeta, né? Um poeta gaúcho, que é o Mário Quintana, que diz algo muito interessante sobre esse tema em torno da morte. Esta vida é uma estranha hospedaria, da qual partimos quase sempre às tontas, pois nunca as nossas malas estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. E nós paramos para perguntar a vocês, meus irmãos, depois que falamos sobre esses temas específicos do suicídio e da eutanásia, que envolvem temas em torno da morte, nós perguntamos a você: e você? O que está hoje passando pelo seu coração? O que passa hoje para você e que é de concreta a sua ideia sobre a vida futura? As suas malas já estão prontas para essa grande viagem? Esse questionamento é muito interessante, porque muitas vezes a gente pergunta às pessoas, né? Quem aqui quer ir para o nosso lar? Quem quer ir para o céu? Quem quer as delícias, né, das colônias espirituais? Todos querem, mas ninguém quer morrer agora, né? Mas a gente precisa se preparar, né, meus irmãos? Precisamos entender que somos limitados em nossa existência física e precisamos cada vez mais, a cada segundo, a cada momento, enriquecer esses conhecimentos de nós mesmos, da vida futura, de Deus nosso Pai, da espiritualidade, que faz essa grande diferença no antes e depois de nos sentirmos seres espirituais, né? Vivendo a experiência humana, né? E não seres humanos vivendo a experiência espiritual, não. Né? Somos, antes de tudo, espíritos. Né? A eutanásia praticada em outros países, que a gente ficou de conversar com vocês, é justamente aquela praticada, por exemplo, na Holanda, um país pioneiro, né? Infelizmente, a legalizar a eutanásia, ou seja, 3,5% da população da Holanda morre pela eutanásia, né? Ou pela prática do suicídio assistido. Na Dinamarca também já está sendo colocada para a população o direito ao testamento em vida e mais de 75 mil membros já se associaram a esse testamento, né? Já fizeram uso e já registraram esse testamento. E nos Estados Unidos a gente tem um país, aliás, um estado dos Estados Unidos, que é Oregon, que também já aceita a eutanásia, né? Existe uma frase do nosso, retirada de um livro de Martins Peralva, um escritor excelente, que diz: a luz da doutrina espírita é o homicídio eutanásico, um desrespeito às leis divinas, no qual toca um de seus mais sublimes aspectos, que é o direito à vida, nos diz Martins Peralva. No Livro dos Espíritos, meus irmãos, na questão 944, nos pergunta Kardec aos espíritos: temos o direito de dispor da nossa vida? E os espíritos respondem de uma maneira
extraordinária. Não. Só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Aqui a gente enquadra também a eutanásia, que é um consentimento da própria pessoa ou dos familiares ou do médico, do profissional de saúde que autoriza e que realiza. O suicídio, nos diz Emmanuel, é ato de suprema rebeldia à vontade de Deus. E estamos ainda muito rebeldes, meus irmãos. Precisamos entender pela ótica da fé, da resignação, da esperança, a dor que bate à nossa porta. Entendermos que muitas vezes aquelas patologias que nós sabemos extremas e de tanta dor na nossa alma, são patologias que estão dizendo assim: olhe para você, veja o quanto você ainda é e ainda precisa voltar-se para a sua essência divina. Precisamos entender o olhar crítico para nós, mas para policiarmos-nos dessa negatividade, desse pensamento que teima em nos dizer que não temos valor. Então, quando alguém chegar próximo de nós com esse tipo de pensamento, que é uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa, aquela pessoa que não sente mais valor na vida, que a essas pessoas, quando a gente chega, a gente não diga assim a elas que estão sem querer sair da cama: sai dessa cama, você precisa se tratar. Quando você vai sair dessa, você é uma pessoa muito pessimista, tente ver o lado bom da vida. Pare de fazer drama. Comumente algumas pessoas entram assim em nossas vidas quando estamos adoecidos de alma. Ao invés de dizer: vamos passear, o que é que você acha de sair um pouco? Conte comigo, como você se sente hoje? Saiba que tudo vai melhorar. Eu quero te ver bem, meu amigo. Sabemos o quanto está sendo difícil para as pessoas que são depressivas e ansiosas esse momento de reclusão e de isolamento. Mas a gente, mesmo no isolamento, mesmo sem poder sair, a gente pode ter um telefone, fazer uma chamada de vídeo, acolher aquela criatura que a gente nunca mais ouviu falar, um amigo distante, aquela pessoa que mora sozinha. Por que não dar um telefonema para essas pessoas, que a gente pode fazer uma diferença enorme, meus irmãos, na vida e na dor daquela criatura? Então, sejamos mais amorosos, sejamos mais indulgentes com o perfil dessas pessoas que sofrem e que não sabem sair de maneira voluntária daquela situação. Por isso se sentem tão tristes, abatidas, desanimadas, desalentadas. Muitas vezes essas pessoas estão mais lentas para realizar as coisas e a gente não percebe. Pessoas que alteram seu sono, diminuem ou aumentam o seu apetite, diminui e aumenta o desejo sexual. Então, tudo isso são sintomas que a gente precisa estar atento, meus irmãos, para podermos entender o quanto a gente pode ser luz na vida dessas pessoas, o quanto a gente pode entender essas pessoas como sendo almas pedindo socorro, crianças, jovens, adolescentes, que estão passando por momentos conflitivos, onde muitas vezes se prendem nos seus quartos ou se veem agarrada e atrelada ao seu celular e deles não saem para nada. Então, são esses sintomas que as crianças e os adolescentes reclamam e que nós precisamos estar atentos para podermos, de uma certa forma, prevenir essas criaturas no momento propício, no momento ideal, para que elas sintam suas almas acolhidas por nós, para que não possamos, apresentando essa fixação de pensamentos difíceis, sermos levados, meus irmãos, a ideias potencializadas por espíritos agressores a nossos pensamentos, e que muitas vezes assim o fazem, não porque eles são maus por essência, mas porque nós permitimos, infelizmente, que possamos ter esse momento de avaliarmos a nossa consciência e entendermos que aquelas entidades que se aproximam de nós se aproximam por uma vinculação e uma atmosfera que foi criada por nós mesmos. Então, sabedores que somos disso, a gente já dá uma indicativa de que o tratamento
pode estar em nós mesmos, na modificação dos nossos pensamentos, né? Para que a gente possa esclarecer que essa atitude extrema, essa ideação suicida, esses pensamentos depressivos, simplesmente, né, vão adoecer não apenas a pessoa e aqueles que estão ao seu redor, né, aos familiares. São consequências terríveis pós-morte para quem realiza o suicídio. Na verdade, um desapontamento. Aquela criatura que queria livrar-se de uma dor, de um sofrimento, se vê ainda mais sofredor, se vê ainda mais desapontado, porque a vida não encerra e não acaba com a morte. Ela continua, né? O suicídio no pós-morte, muitas pessoas se desiludem, né? E acabam vivendo as situações extremas da decomposição de seu corpo no plano espiritual, sentindo tudo porque estão ligados, né, à matéria e ao perispírito, ao corpo físico, molécula a molécula, como nos diz o nosso Kardec, o nosso codificador da doutrina espírita. Então, que a gente possa se embasar nas ideias que a doutrina espírita nos dá, de que precisamos alimentar o espírito e a vida futura, que podemos, a partir de uma consulta dentro de um centro espírita, uma consulta com um médico que nos possa orientar desse lado espiritual, nos acolher nesse momento difícil e poder fazer a diferença, orientando a leitura edificante e esclarecedora dos livros da doutrina espírita, como o Livro dos Espíritos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, com seus mananciais maravilhosos de mensagens que acalmam a nossa alma, né? E o Céu e o Inferno, onde há relatos dos próprios suicidas, né, sobre o seu estado infeliz na erraticidade. Então, que possamos ler a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita, entender, por exemplo, através de livros como Memórias de um Suicida, né, de nossa querida Ivone A. Pereira, onde ela fala do chamado Vale dos Suicidas, ou seja, ela fala de um lugar onde as almas daqueles que cometeram suicídio ficam muitos e muitos tempos, até que se volte para a sua espiritualidade, abra uma atmosfera que a espiritualidade venha e os resgate. Isso pode levar anos, meus irmãos. No livro Mecanismos de Mediunidade, André Luiz também discute sobre uma ideoplastia do pensamento e fornece-nos elementos para a nossa reflexão no livro Mecanismos da Mediunidade, né? O quanto a gente pode criar. Da mesma forma, pensamentos e formas destrutivas, a gente pode criar pensamentos construtivos em torno de nós, que nos tragam a vitalidade, que nos tragam a volta a querer valorizar a vida e a querer contribuir para o universo com a nossa parcela de contribuição que cada um de nós tem na vida e na existência, né? Então, sabermos que tem cura, que tem tratamento, procurarmos o tratamento devido, o tratamento físico, através das medicações que melhorem os neurotransmissores, que fazem com que a pessoa se sinta depressivo, ansioso, que passe por síndromes do pânico, extremos de estresses, né? Isso tudo pode ser regulado pela medicina, não apenas a medicina da tradicional, mas também as medicinas energéticas, especialmente, né? Homeopatia, acupuntura, os chamados florais de Bach, que ajudam a regular as taxas de neurotransmissores no nosso cérebro e voltando aquela criatura a sentir bem-estar, felicidade, né? E poder sentir que o fim do túnel, né, tem aquela luz que só as pessoas que têm a coragem de olhar, de que ser ajudada também para olhar, podem sair, né, dessa situação conflitiva. Tratamentos médicos, psicológicos, né, a doutrina espírita como sendo também essa doutrina de luz, as almas, quantas criaturas que chegam atormentadas, muitas vezes com potencialização de suas mediunidades, né, de seus canais mediúnicos, e acabam se estruturando, se reencontrando dentro de uma casa espírita, quando bem orientado aos estudos, quando bem tratado pela orientação da casa espírita, os diversos tratamentos que existem, energéticos, água fluidificada, o passe, não é? E vários outros, como o que a gente faz, né, na área holística, a apometria,
também a polaridade, são tratamentos que a gente pode ver que são cristãos do ponto de vista do acolhimento do espírito e daquela alma sofredora, não é? Então, temos vários mecanismos de cura, meus irmãos, e a gente precisa entender essa profilaxia para que a gente possa evitar que o extremo aconteça, né? E que a gente adoeça de uma maneira tão atroz, né? Precisamos dessa profilaxia, precisamos entender que esses transtornos da alma precisam de apoio, né? As várias casas espíritas, os consultórios médicos, as AMEs do Brasil, as igrejas, né? A todos aqueles que acolhem a vida e a alma, né? A gente pode entender que são caminhos de cura para aqueles que querem melhorar, aqueles que querem dizer sim à vida e não às drogas, não à violência, não ao suicídio, não à eutanásia, não ao aborto. São situações em que estamos lutando pela vida e onde precisamos acolher cada tema desse por uma ótica, como nós colocamos, da espiritualidade, entendermos que acolher a cada um significa fazer o nosso papel, o papel de ouvir, o papel de dizer sim à vida, o papel de sermos cristãos e valorizarmos a vida, porque cada vez mais que a gente entende que a gente precisa dar valor às pessoas que estão mais próximas de nós, ouvi-las, estarmos atentos. A gente está construindo famílias saudáveis, relações marido-mulher, relações afetivas, relações de ordem profissional, social, familiar, né? E essas relações, elas precisam ser alimentadas pela educação dos nossos sentimentos e da nossa alma, né? Precisamos ser direcionados para isso, para crescermos as nossas crianças de forma saudáveis, né? Acolhidas numa atmosfera de paz, né? E de amorosidade entre aqueles que convivem em família, né? Então, com isso, a gente encerra a nossa conversa neste momento tão especial, podendo dizer a vocês a frase memorável também do jurista que ficou para a história como defensor da vida, Nelson Hungria. E ele diz algo que tem a ver completamente com a nossa doutrina de amor, de vida, dizendo: o misterioso fio da vida, seja no embrião humano dentro do claustro materno, seja na plenitude da idade viril, seja nos derradeiros arquejos da morte, não pode ser cortado senão pelos desígnios do nosso Criador. E assim, meus irmãos, nós entendemos que a vida cada vez mais pede acolhimento e pede a afirmativa positiva de que estamos lutando por ela, né? Existem muitas entidades que hoje se valem de associações, se valem da própria internet para auxiliar as criaturas que estão em sofrimento. E a gente aqui quer direcionar a você que está com pensamentos difíceis, pensamentos que podem levar a ideações suicidas, que podem estar no seu grau maior de dor e de sofrimento da alma. Existe esperança, meus irmãos. Existem soluções e a gente precisa correr atrás delas. Aqui nós vamos falar especialmente sobre o valoroso trabalho de algumas entidades aqui no estado de Alagoas, como o Convida, que é um Comitê Alagoano de Defesa da Vida e que luta para que a gente possa valorizar, especialmente acolhendo a vida e dizendo não ao aborto, trabalhando especialmente aqueles espíritos que estão por vir e precisam ser acolhidos e que precisam, as mamãezinhas que ainda não sentem esse valor da vida e que abrigam crianças e vidas no seu ventre e que não sabem direcionar para o término, não estão orientadas devido a isso. O projeto e o Comitê Acolha a Vida pode fazer isso, né? Além de acolher as pessoas que estão em dúvida, né? E
valorizar essa vida que elas carregam, também valorizam outros aspectos da vida, né? O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, onde você pode ligar 188 no Brasil inteiro e ouvir alguém, e são mais de 2.000 profissionais que estão habilitados a ouvir você, né? O outro projeto que temos também muito importante é o Acolha-me, cujo slogan é um coração aberto para te ouvir, e atende pelos telefones 941-0326 ou pelo 4101-1539. Você pode ter o auxílio de pessoas que estão ali para te ouvir, né? E também temos, é uma iniciativa do Centro Espírita, da Comunidade Espírita, né, Nosso Lar. São profissionais maravilhosos, são pessoas maravilhosas, voluntários maravilhosos que estão desenvolvendo esse trabalho de valorização da vida. Existe também um site que é Mapa Saúde Mental, onde você tem mapeado várias localizações no Brasil inteiro, que pode atender online a você ou que pode atender presencial em várias cidades. Então está mapeado nesse site as cidades, os locais e os profissionais que possam atender. Então, falando sobre esse tema de suicídio e eutanásia, a gente não poderia dar essa orientação que é de um valor muito grande para as pessoas que estão nos ouvindo e que pode fazer a diferença na vida, na sua vida, meu irmão querido. E a diferença na vida de cada um de nós para valorizarmos essa existência é entendermos que Jesus, Ele, um dia, quando veio à Terra, Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por mim. Sob as lições de Jesus, nós podemos ter o olhar carinhoso para a vida. Sob a ótica da Boa Nova de Jesus, nós podemos ouvir as suas palavras no nosso coração, nos nossos ouvidos. Vinde a mim, todos vós, que sofreis, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a palavra de Jesus. Aquela que acolhe o coração em qualquer hora. Aquela que você pode fechar os seus olhos, abraçar a ideia de ver nosso Cristo amado nos acolhendo. E é isso que a gente precisa, meus irmãos, desenvolver, essa certeza da vida futura. A certeza de que Jesus, os nossos amigos espirituais estão ao nosso lado. Seja amor, seja a bênção de ser a vida essa abençoada oportunidade de crescimento, né? De viver, porque viver é não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei, meus irmãos queridos, que a vida devia ser bem melhor. E será. E isso não impede, meus irmãos da AME, meus irmãos de Joana, meus irmãos amigos espíritas de todas as casas espíritas e de todos que estão nos ouvindo, que a vida, hoje e sempre, bonita. Que Deus nos abençoe, se alimente a alma, hoje e sempre. Que assim seja.